Queridos amigos e amigas, muito boa tarde. Estamos dando início ao programa Espiritismo e Vida em nossa série Encontros com a Paz. Quando todos os domingos, às 17 horas, fazemos aqui um singelo estudo do livro Pão Nosso, psicografia do nosso querido Chico Xavier, editado pelo Espírito de Emmanuel. Hoje nós vamos adentrar ao capítulo 91. O capítulo 91, que tem como título Isso é Contigo. Capítulo 91 do livro Pão Nosso, Isso é Contigo. E Emmanuel coloca uma passagem de Jesus que está em Mateus, capítulo 27, versículo 4, em que ele diz: E disse: Pequei, traindo o sangue inocente. Eles, porém, responderam: Que nos importa? Isso é contigo. E disse: Pequei, traindo o sangue inocente. Eles, porém, responderam: Que nos importa? Isso é contigo. É Mateus, capítulo 27, versículo 4, do capítulo 91 do livro Pão Nosso, Isso é Contigo. Aí Emmanuel fala: a palavra da maldade humana é sempre cruel para quantos lhe ouvem as criminosas insinuações. O caso de Judas demonstra a irresponsabilidade e a perversidade de quantos cooperam na execução dos grandes delitos. O espírito imprevidente se considera os alvitres malévolos, em breve tempo se capacita da solidão em que se encontra nos círculos das consequências desastrosas. Quem age corretamente encontrará, nos felizes resultados de suas iniciativas, aluviões de companheiros que lhe desejam partilhar as vitórias. Entretanto, muito raramente sentirá a presença de alguém que lhe comungue as aflições nos dias da derrota temporária. Semelhante realidade induz a criatura à precaução mais insistente. A experiência amarga de Judas repete-se com a maioria dos homens, todos os dias, embora em outros setores. Há quem ouça delituosas insinuações da malícia ou da indisciplina, no que concerne à tranquilidade interior, às questões de família e ao trabalho comum. Por vezes, o homem respira em paz, desenvolvendo as tarefas que lhe são necessárias. Todavia, é alcançado pelo conselho da inveja ou da desesperação e perturba-se com falsas perspectivas, penetrando inadvertidamente em labirintos escuros e ingratos. Quando reconhece o equívoco do cérebro ou do coração, volta-se ansioso para os conselheiros da véspera. Mas o mundo inferior, refazendo a observação a Judas, exclama em zombaria: Que nos importa? Isso é contigo. Olha que lição muito oportuna para todos nós. Muito oportuna. Porque todos nós que dentro do meio religioso nos dedicamos à prática do bem e da caridade, sabemos perfeitamente o quanto é difícil, o quanto é muitas vezes complicado para que possamos nos manter eretos e com a cabeça erguida na tarefa que nos compete realizar.
de uma maneira ou de outra, em quaisquer que sejam as situações, ou em quaisquer que sejam os segmentos religiosos da qual estejamos afinados nesta atual encarnação, outros irmãos, muitas vezes armados pela inveja, ou muitas vezes armados pela falta de disponibilidade própria em realizar um trabalho idêntico ou até melhor àquele que realizamos, tramam através do pensamento, através dos sentimentos ou até mesmo de palavras contra a nossa própria pessoa. Muitas vezes somos julgados, somos avaliados e até mesmo em determinadas situações condenados por aquilo que realizamos. Porque de uma maneira ou de outra, essas mesmas pessoas que nos dirigem as suas críticas pessoais são, na verdade, pessoas que não compreendem e não entendem o trabalho da qual estamos realizando. De maneira nenhuma, elas conseguem observar, elas conseguem vivenciar na intimidade de cada um de nós todas as dificuldades, todos os percalços, todos os momentos difíceis que somos levados a vivenciar em virtude do trabalho que realizamos. Acreditam determinadas pessoas que em todos os instantes e em todos os momentos, naquilo que estamos realizando, estamos sendo beneficiados pela espiritualidade. Estamos sendo beneficiados pelo segmento religioso da qual estamos ligados. Estamos sendo beneficiados por Jesus, por Deus, com uma vida farta, saudável, cheia de benefícios, cheia de privilégios. Enganam-se essas pessoas quando acreditam que no transcurso das obrigações que nos cabem realizar, muitas vezes obrigações que nós mesmos escolhemos pela afinidade do trabalho, pelo amor naquilo que gostamos de fazer, essas pessoas não entendem e não compreendem que neste caminho a ser percorrido, nós também temos os nossos tombos, as nossas quedas e as nossas vacilações de cada momento. Emmanuel relembra este instante de Jesus com Judas, quando ele, Judas, volta-se e diz: pequei, traindo o sangue inocente, ou seja, traindo Jesus. Eles, aqueles que lhe tinham lhe dado a moeda, em pagamento pelo trabalho que havia feito, dizem a ele: que nos importa? Isso é contigo. E Emmanuel nos faz uma advertência no decorrer do texto, mostrando-nos que todas as vezes em que nós realizamos o nosso trabalho, seja ele qual for, onde for e de que maneira for, aquele trabalho voltado para o bem, para a caridade, para o amparo a todos aqueles que estão junto de nós, seja familiares, companheiros de trabalho, companheiros da sociedade, pessoas incomuns que muitas vezes não fazem parte do nosso círculo de vida, todas as vezes que realizamos o bom trabalho, que realizamos a boa tarefa, que realizamos o bom compromisso com a verdade, com a justiça, com os ensinamentos de Jesus e da doutrina, seremos amparados por almas queridas que, guardando dentro de si o exercício do bem, o exercício da paz e da caridade, compreenderão aquilo que estamos fazendo. E muitas vezes essas almas queridas e caridosas se aproximarão de nós
para compartilhar do nosso trabalho. Vamos observar, por exemplo, os grandes missionários que passaram pela Terra. Chico Xavier, o Divaldo Pereira Franco, a Irmã Dulce, a Madre Teresa de Calcutá, o nosso querido Gandhi e tantos outros líderes espirituais que, no exercício cotidiano de suas tarefas, mesmo assim foram alvejados pela inveja, pela maledicência, pela mentira, pela discórdia. Foram julgados em determinados momentos, foram condenados com determinadas palavras, frases e posturas perante as questões da vida, mas permaneceram firmes nos seus propósitos, permaneceram inalteráveis em seus compromissos e em seus objetivos. E o que vimos? Uma grande multidão se aproximando destas almas queridas para dar-lhes sustento e apoio na tarefa que realizavam. A multidão que se via ao lado do Chico, da Irmã Dulce, da Madre Teresa, de Gandhi, a multidão que se vê junto com o Divaldo, todas essas pessoas cientes e conscientes do trabalho que estava sendo realizado e, no caso do Divaldo, o trabalho que ainda permanece sendo realizado. E o mais importante de tudo, essas almas queridas compartilhando o trabalho na confiabilidade daquilo que está sendo feito, mesmo após o desencarne daquele líder espiritual, permanecem fiéis ao compromisso. Permanecem trabalhando na continuidade daquilo que foi plantado, daquilo que foi regado, daquilo que foi construído e de tudo aquilo que foi feito pelo líder espiritual que o antecedeu. Olhem que interessante, como que a lição é muito oportuna para este momento que nós estamos vivendo. As pessoas tão envolvidas com as questões materiais da vida, as pessoas tão envolvidas com a necessidade de se tornarem visíveis ao mundo para que obtenham status, para que obtenham visualidade perante a sociedade, muitas vezes se perdem nos seus compromissos e em suas tarefas. Nem sempre isso é feito por vontade própria, por disponibilidade própria daquela alma querida. Muitas vezes aquela alma se deixa levar pelas circunstâncias de cada dia, pelas circunstâncias daqueles que estão ao seu lado e sai da rota da qual vinha seguindo. E se perde neste turbilhão de materialidade, de benefícios ilusórios e provisórios que a vida nos oferece. Lembro-me de uma frase de Madre Teresa de Calcutá, onde mais ou menos ela diz que não nos importa o que os outros pensam, o que os outros falam, o que os outros sentem e até a maneira como nos julgam, porque na realidade o trabalho que faço é entre eu e Deus. Olha que bonito.
E todo o trabalho que nós realizamos tem que ser entre nós e Deus, não entre nós e o mundo, não entre nós e as pessoas. Quando Emmanuel retrata este instante difícil de Judas ao trair Jesus, Judas, que havia compartilhado de momentos excepcionais e magníficos junto de Jesus e junto dos apóstolos, ele, envolvido pela saga materialista daquele instante, se perde no seu propósito, se perde no seu objetivo e, por algumas moedas, trai Jesus. E automaticamente, ao observar o que acontecia com Jesus e qual seria o seu destino após a prisão, ele se arrepende. Volta ao encontro daqueles que lhe tinham dado a moeda e todos eles viram as costas e dizem a ele: "O que nos importa? Isso é contigo." E isso acontece naturalmente na nossa vida, no nosso cotidiano. Muitas vezes dentro do seio da nossa própria família. Porque somos espíritos diferenciados no contexto da evolução e diferenciados da maneira como vemos a vida. Somos também diferenciados nos nossos objetivos de vida. Consequentemente, sofremos as indiferenças. E um outro item muito importante que Emmanuel coloca no contexto é que, se nós pararmos para dar atenção a isso que nos acontece ao redor, fatalmente não conseguiremos seguir adiante. Provavelmente vamos desistir da tarefa, vamos desistir do compromisso e vamos nos afastar. E aí vamos entrar naquele mesmo círculo de reclamações. Vamos adentrar no mesmo círculo daqueles que mais falam, mais criticam, mais apontam defeitos, mais articulam determinadas situações na busca de objetivos pessoais e próprios, e com isso vamos perder a tarefa que nos é de responsabilidade realizar. O trabalho que nós temos, o trabalho que você tem, que eu tenho, que todos nós temos, isso é conosco. Isso é contigo. Isso é conosco. Quando eu erro, quando eu falho, eu tenho a possibilidade de parar, refletir, repensar, refazer, superar, erguer-me e continuar trabalhando. E na realização do bem, é fazer o bem, como se diz no ditado popular, fazer o bem sem olhar a quem. É fazer o bem, porque nós somos cotidianamente chamados para esse exercício do bem. Como diz o próprio Emmanuel no livro Lição e Vida, nós temos a responsabilidade de sermos os instrutores daqueles que estão sob a nossa frente. É como o professor numa sala de aula. Ele está ensinando matemática de uma maneira idêntica a todos os alunos.
Aprender é com o aluno. Isso é contigo. Você tem que aprender. Se teve dificuldade, buscar uma nova ajuda do professor, buscar uma nova ajuda dos colegas, buscar uma nova ajuda de um outro profissional especializado. Mas isso é contigo, com o aluno. Então, que nós não fiquemos dando vazão àquilo que não vale a pena. Que nós tenhamos o nosso compromisso, o nosso objetivo fechado, lacrado com Deus. O trabalho é entre eu e Deus, porque somente Deus sabe da intimidade que passa em mim no exercício do trabalho que me compete. Muitas vezes as pessoas falam o que não sabem e o que não devem, por desconhecimento. Então, que nós nos aproximemos ainda mais de Deus e cumpramos da melhor forma possível a tarefa que nos compete. Nós não necessitamos de reconhecimento. Nós não necessitamos de aplauso. O que nós necessitamos é do amparo, da ajuda, da intuição, da inspiração vinda de Deus, vinda de Jesus e de todos os benfeitores amigos que nos amparam. Então fica aí a nossa lição de hoje, neste domingo, 24 de setembro de 2023, Livro Pão Nosso, capítulo 91, Isso é Contigo. Aproveito a oportunidade para te convidar que daqui a pouquinho, às 20 horas, nós teremos a nossa outra série, que é o estudo sistematizado do Evangelho segundo o Espiritismo. E convidar você a participar às quintas-feiras do nosso webinário, neste finzinho de setembro e nas 2 primeiras quintas-feiras de outubro, nós estaremos aí fazendo o encerramento do nosso 3º mês espírita virtual do programa Espiritismo e Vida. Uma homenagem neste ano muito especial ao nosso querido Caibar de Souza Schutter, que antes de ontem, sexta-feira, 22, foi a data do seu nascimento, em 22 de setembro de 1868. Convidar você a conhecer a nossa programação semanal e também a nossa web rádio. Você pode baixar aí o aplicativo da web rádio na sua loja do celular. É só você colocar lá Web Rádio Espiritismo e Vida. Você vai ter lá o aplicativo do seu celular com o site da Web Rádio e lá em cima, no canto superior esquerdo, o botãozinho para que você possa clicar e ouvir a programação da nossa Web Rádio. Desejo a você um bom final de domingo, uma semana repleta de muitas alegrias, de muita felicidade, de muita saúde, de muita paz, de muitas realizações. E que a gente não se esqueça, o nosso compromisso é com Deus, naquilo que nós fazemos. Que façamos com amor, que façamos com caridade, com benevolência e com alegria. E o restante, Deus vai nos ajudar naquilo que for preciso. Um bom descanso para você, uma boa noite. Daqui a pouquinho, às 20 horas, a nossa série do estudo sistematizado do Evangelho segundo o Espiritismo. Nos vemos no próximo domingo. Programa Espiritismo e Vida
simples, objetivo, constante. Um forte abraço e que Jesus nos abençoe.